Oi, gente! No vídeo de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Érico Campos. Érico, obrigada. É um prazer conversar com você. O Érico é professor aqui da Unesp, do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, e também coordena o laboratório NeePsica. E o tema de hoje é o vício. Quando a gente pensa em vício, a gente pensa em droga, a gente pensa em cigarro, em cerveja, né, em bebida alcoólica. Mas, professor, existem outros vícios, né? Um vício, por exemplo, de comer, de internet, né? Hoje a gente entende que existem outros vícios. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: o que é um vício, professor? Então, tem duas coisas que de começo de conversa é preciso demarcar, né? Uma é que, do ponto de vista de uma patologia, de um adoecimento psíquico, né? De um transtorno, que é o termo que a gente utiliza mais claramente hoje em dia, né, na psiquiatria, o vício não se utiliza mais essa terminologia, né? A gente utiliza a terminologia adicção, né, que vem do inglês addiction, né? Então, do uso compulsivo de alguma coisa ou de uma atividade, né? Então, por isso se substituiu. No começo, na psiquiatria, até se utilizava vício, toxicomania, né? Mas tem um movimento politicamente correto, né, de tirar esse lugar de responsabilização do sujeito, de pejorativo moral. Então, por isso tem se modificado muito os termos. E a modificação por adicção é uma modificação, usava-se dependência, né, dependente, fissurado, né? Mas hoje em dia é adicção, do ponto de vista psiquiátrico, né? E do ponto de vista da psicopatologia, e esse termo que a gente usa em geral na psicologia. Então, adicção à substância e algumas adicção a substâncias psicoativas, né? No caso, drogas como maconha, né? Heroína, cocaína, álcool, tabaco. Então isso é adicção a substâncias. Isso é um tipo de transtorno. E outros transtornos aditivos que estão ligados à compulsão. Então, compulsão alimentar, adicção ou compulsão por jogo, né? Esses já são transtornos que são catalogados, né? Existe uma nomenclatura e são reconhecidos. Outros não. Mas, por exemplo, né, adicção a credit card, né, a cartão de crédito, ao consumismo, ou mesmo à internet. Com o tempo, a tendência é ir classificando essas outras formas de adicção dentro dessas categorias, mas ainda não, né? Mas, de qualquer forma, a adicção não se restringe a substâncias psicoativas, né? Mas também as pessoas utilizam vício para falar de qualquer coisa repetitiva que as pessoas fazem, né? Então, eu sou viciado em assistir novela, né? Sério, eu sou viciado em reclamar, eu sou viciado... Aí já não é vício, na verdade, né? Aí é um sintoma, né? Então, as pessoas, né, que reclamam, que sempre veem o lado negativo das coisas, que criam confusão, né? A gente fala, essa pessoa é viciada em reclamar. Não é isso, tem um prazer, mas isso é sintoma, né? Então, a rigor, isso não é adicção, né? E, professor, por que existe a compulsão de alguma coisa? Por exemplo, a pessoa come chocolate todos os dias, ela precisa. Ela precisa tomar o café todos os dias, senão ela não consegue trabalhar, não consegue estudar. Isso dá prazer? Sim. E é fundamentalmente por isso que as adicções acontecem, né? Nós que trabalhamos, eu trabalho com a psicanálise, né? Uma vertente dentro da psicologia, da medicina. E a psicanálise trabalha fundamentalmente com a ideia de que o que nos movimenta, o que nos impulsiona, são os prazeres e os desprazeres, né? Então, para nós, a psicanálise, o homem é um ser desejante, né? Então, ele busca prazeres e evitar desprazeres. E na sua história singular, ele constrói um sistema de funcionamento psíquico, mental, que organiza os seus prazeres, né? E os limites aos seus prazeres. Então, todos nós precisamos construir uma personalidade que se liga a certas lembranças, a certas ideias, a certas expectativas e que organiza o sentido da nossa vida. Então, o sentido central da nossa vida, né, ele é organizado pelos nossos prazeres fundamentais, né? Então, todo mundo busca, né, um sentido para a vida. Qual é o sentido fundamental da minha vida? O que me orienta? O que me organiza? O que me dá identidade? Né? O que me faz feliz? Tudo isso é da ordem do prazer. Embora sejam ideias, representações, tem um suporte que é prazeroso,
né? Eu tenho um prazer em me ver aqui dando entrevista, né? Assim como eu tenho prazer, né, comendo chocolate. Essa história dos prazeres, todos nós passamos. Eles vêm de prazeres mais concretos até prazeres mais abstratos, né? O ser humano vai desenvolver uma simbolização, uma capacidade cognitiva, e ele vai abstraindo e fazendo prazeres cada vez menos concretos. Sim. Embora, em última instância, eles se originem dessas fontes. E a fonte oral, né, a fonte da nossa oralidade, aquilo que tem a ver com o que colocamos para dentro, mastigamos, engolimos e nos sentimos satisfeitos e completos, é uma dimensão muito fundamental, muito arcaica dos nossos prazeres. Porque é o prazer fundamental do bebê. Sim. Né? O bebê é uma boca, né? O bebê se relaciona com o mundo através da oralidade, né? Ele se confunde com o seu objeto, né? E isso permanece em todos nós. E o vício também, além do prazer, tem por frustração, né, professor? Sim. E aí, muitas vezes, né, essas marcas permanecem e se estruturam na nossa personalidade. Então, a psicologia, a psicopatologia, tem todas as teorias que explicam como é que essas coisas se organizam e levam pessoas a serem sintomáticas de um jeito ou do outro, né? Que vão, em geral, para nós, as adicções estão ligadas a essas marcas de oralidade, de um consumo voraz, né, de um consumo que destrói o objeto, né, e logo se frustra, né, de um consumo que a presença da coisa é necessária para que o meu prazer continue. E é um ciclo, né, professor? Exatamente. Você consome prazer, frustração. Exatamente. E E aí gera frustração, porque é muito imediato e concreto o suporte e aquilo é consumido, aquilo se vai, te frustra, você busca novamente, né? E aí você vai, busca e repete, e repete, e repete, né? Além de que, né, também tem, né, o prazer na própria dor, no próprio sofrimento, porque o ser humano é um ser complexo. E também, às vezes, ele encontra suportes no seu prazer nas suas experiências desprazerosas. Então, tipo, tem pessoas... aquela pessoa gosta de sofrer, né? A gente ouve falar. Exatamente, né? E isso gera também comportamentos compulsivos. Hoje em dia, né, é comum, por exemplo, né, comportamentos de automutilação, que são classificados como categorias de compulsões, né? Então, as pessoas repetem comportamentos de mutilação como uma forma de circunscrever sua dor, né? Então, tem uma repetição da dor que é prazerosa no homem em geral. E às vezes se configura especificamente num sintoma, né? E o pior, para nós, a gente entende também que o sintoma sempre tem um aspecto prazeroso e um aspecto também desprazeroso, né? E por isso que ele se mantém, né? A gente tem um ganho com o nosso sintoma, mas também tem uma perda. Automática, né? E isso se repete, né? Então essa repetição é o que marca o aspecto psicopatológico. E aí que a gente deve se preocupar, professor? Sim. Essa é a hora de se preocupar. Exatamente. Quando alguma coisa dá prazer, mas frustra ao mesmo tempo e fica esse ciclo vicioso. Sim, e principalmente se isso... Tem uma coisa que é o senso comum, né? A gente tem o que é normativo, né? O que as pessoas consideram normal. A gente nunca é bom para avaliar o que é normal em nós mesmos. Que a gente nunca assume. Quando eu quiser, eu paro. É Sim, assim que a gente essa é a maior ilusão do adicto, né? É a ilusão de que está no controle. Sim. Até porque a adicção é uma forma de tentar controlar a perda desse objeto que frustra, né? Então o adicto tem muito claramente uma tentativa de controle concreto, em ato, daquilo que o frustra, né? E por isso mesmo ele tende a achar que ele está no poder. Mas ele não está, como nenhum de nós está em relação aos nossos sintomas. Então, para a adicção ou qualquer outro, né, é sempre a ilusão de que nós somos plenos e por nossa vontade nós podemos escolher parar ou controlar, é a grande barreira, né? E a última e a coisa mais difícil de trabalhar com quem está numa situação que todos veem visivelmente, que é desajustada no sentido de que, né, compromete a capacidade de trabalho, compromete a capacidade de criatividade. Isso é um aspecto importante, né? A repetição se torna tão sistemática que a pessoa só faz aquilo, né? Porque tem coisas que são habituais, mas não são vícios ou adicções, né? Sei lá, comer chocolate todo dia, ou tomar café todo dia, às vezes são hábitos, né? Mas quando eles são retirados e o sujeito sofre, né, não só quimicamente, mas psicologicamente, né, isso já é um sinal.
e principalmente se ele não consegue estabelecer outras rotinas para si. Então aí que a gente tem que saber a diferença do natural pro patológico. Isso, do que é normal, do que é convencional. Que a pessoa gosta de fazer, gosta de consumir, sim, do que é patológico. Sim, porque gostar sempre vai gostar. Sim, todo mundo gosta, né? De o gosto sempre está presente, né? Agora, quando isso traz imobilidade, repetição, impossibilidade de trabalhar, de amar, né? E a impossibilidade, e também começa a gerar resquícios, né? Começa a gerar aspectos degenerativos para a pessoa, né? A pessoa começa a emagrecer, começa a adoecer, né? Então isso vai dando sinal, né? Mas a si próprio é sempre o último a saber. Muito bem, professor, obrigada. Eu adorei falar sobre esse tema. Espero que você também tenha gostado e preste atenção nisso. Se você gosta de alguma coisa, goste, que não te faça mal. Essa coisa não pode te fazer mal, tem que ser natural no seu dia a dia. Comenta aqui. E escute os outros, né? Porque os outros é que podem te dar o parâmetro, melhor, né? Melhor, verdade. Obrigada, comenta aqui o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.